falando sobre a realidade da igreja, os seus desafios, né, tendo como base as 7 igrejas de Apocalipse. Eu vi isso aqui em várias nas nossas aulas, né, e caminhamos vendo isso aí para entender que sobre a face da terra não há igreja perfeita. Isso não existe, porque são feitas por homens regenerados pelo Senhor, mas que ainda têm a natureza caída. Então, a igreja, ela é do Senhor e Ele coloca nas suas igrejas os seus eleitos, para que, caminhando com a igreja, ele se aperfeiçoe à imagem de Cristo. Então, a igreja tem essa característica, ela vai moldar a nossa vida à pessoa de Cristo, na nossa caminhada em santidade com o Senhor. Então, ela não é perfeita, mas ela tem que ser coerente com as Escrituras. Aí eu concordo. Tem que ser uma igreja coerente com a Escritura. Ela deve pregar a Escritura, ela deve ministrar a disciplina, não é? E ela deve ministrar coerentemente os sacramentos, batismos e ceia. Então, isso sim é uma igreja coerente. Então, essa igreja que você deve procurar e deve frequentar. Essa é uma igreja saudável, mesmo em seu contexto de imperfeição, porque você não vai achar uma igreja perfeita na face da terra. Não vai. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e formamos a igreja de Cristo que é perfeita, na perspectiva ainda do Senhor. Ele olha para a igreja como a igreja imaculada, justificada sem pecado. Mas no nosso contexto aqui, a igreja militante, né, é uma igreja ainda que luta contra o seu próprio pecado, luta contra o diabo e luta contra o mundo. Estamos em luta o tempo todo. Caímos. Pisamos na bola, pisamos na bola. Não articulando o nosso pecado, mas, né, por um incidente, por uma coisa circunstancial, a gente se perde, acaba, né, e aí a gente se arrepende e volta atrás. Isso é a igreja do Senhor, irmãos. Somos irmãos aqui. O nosso propósito aqui é um só: servir a Deus. Nós somos chamados por Deus. Todos aqui foram chamados por Deus. Em Cristo Jesus. Foram eleitos por Ele. Então isso mostra a nossa unidade. O que nos une não é a minha simpatia, não é a sua simpatia, não são os seus dons. Isso não vai nos unir. O que nos une na igreja é a percepção de que meu irmão, ele é a imagem de Cristo e ele foi salvo pelo Senhor e é eleito do Senhor assim como eu. Então habita em nós o Espírito Santo. Então isso forma a nossa unidade. Porque nós somos aqui completamente diferentes. Culturalmente, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de educar os filhos. Claro que a gente segue o padrão bíblico, mas nós temos as nossas particularidades. A nossa expressão digital não é igual. A minha não é igual à sua. Mas nem por isso Deus deixou de reunir a sua igreja e intitulou como o corpo de Cristo. Então Cristo vem buscar a sua noiva. Cristo vem nos buscar, somos a noiva do Cordeiro. E como é que uma noiva, irmão, se porta sabendo que seu noivo vem buscá-la? De qualquer jeito? Não. Ela vai se ataviar, ela vai se cuidar, ela vai se tratar, não é isso? Ela vai se embelezar para o seu noivo. E essa é a nossa caminhada na espera de Cristo. Aparando as arestas, ajeitando o cabelo aqui, cortando a barba ali, para não ficar aquela coisa, não disforme, isso tudo pela ação da palavra de Deus. Né? Então a igreja, irmãos, ela é um lugar de gente que está em busca de crescimento espiritual. E ela vem para isso, né? Para atrair, né? para discipular, para amadurecer a nossa vida no Senhor Jesus. Ela tem essa função. O nosso tema hoje é: a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Você já pensou sobre isso? A igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Se você quer conhecer a verdade de Deus, a igreja tem que lhe explicar isso, proclamar isso, senão não é igreja. Se você quiser conhecer a pessoa de Jesus Cristo, a igreja tem essa função de mostrar, de revelar a pessoa de Cristo. Se você quer conhecer a sua salvação, a igreja tem essa função
de proclamar a salvação, né, do pecador em Cristo Jesus, como também a sua condenação ao inferno, o céu e a terra. A função da igreja é proclamar a verdade de Deus em sua totalidade, não é em sua parcialidade, não é em sua metade, mas é em sua totalidade. O pastor, a liderança, ela tem a incumbência de refletir e de proclamar essa verdade, refletir na sua vida pessoal, no seu testemunho, e também proclamar essa verdade bíblica. Não é o que eu entendo, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia está dizendo que é a verdade de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Qual o propósito de Deus em criar o mundo? Qual o propósito de Deus em enviar a Cristo? Qual o propósito da cruz, da ressurreição de Cristo? Qual o propósito da sua segunda vinda? Tudo isso a palavra está dizendo, mostrando. Por isso que ela é a coluna e o baluarte da verdade. Só há um lugar na face da terra aonde você tem acesso à verdade. Na igreja. Não é fora da igreja. Então, se a igreja não prega a verdade de Cristo ou a verdade bíblica, tem alguma coisa errada com ela. Ela deixou de ser igreja. Ela é uma outra coisa, menos a igreja. A igreja não é para proclamar as ideias do pastor, não é para proclamar os projetos do conselho. A igreja não foi levantada para isso. Não é para projetar fulano aqui dentro da igreja. Não é para isso. O papel da igreja não é esse. Não é para estar acariciando ninguém, para estar elogiando ninguém, não é para estar pegando favor de ninguém, não é nada disso. Isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é proclamar a verdade de Deus. E para se proclamar a verdade de Deus, é preciso que a igreja conheça a pessoa de Deus. E qual é a função da igreja? Conhecer a pessoa de Deus e revelar a pessoa de Deus por meio da sua palavra. Esse é o nosso papel. Não existe outro. Do pastor, principalmente, e dos irmãos. Aqui na Igreja Pedro Pereira, a gente divide, né? a gente conceitua a liderança da seguinte maneira: presbíteros, regentes, presbítero docente e diáconos. Mas a função da teologia, dos princípios teológicos, do ensino, está sobre o presbítero docente. Esse é o pastor da igreja. Está sobre ele a responsabilidade de trazer, de ensinar, discipular, instruir, aconselhar, mostrar, revelar, explicar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, está sob a tutela do pastor. E tem o presbítero regente, aqueles que governam a igreja, não é, em seus aspectos administrativos, em seus aspectos de relacionamento. São também homens chamados por Deus para também aconselhar, segundo as Escrituras. Mas a carga, né, da teologia da igreja está sobre o pastor. Está sobre as minhas costas. O que deve ser ensinado na EBD, o que deve ser ensinado aqui na EBD dos adultos, o que deve ser pregado nos cultos. Está sobre a minha ótica. Vai ser cobrado de mim se alguém faz alguma bobagem, alguma besteira aqui dentro, teologicamente falando. Porque, irmãos, se é difícil explicar a verdade, mais difícil ainda é arrancar a mentira, a falsidade do coração de quem ouviu essa falsidade e creu nela. Isso é muito mais difícil. Dificílimo. Você rediscipular um crente que ouviu uma falsa teologia e creu nela. Isso é complicadíssimo. Complicadíssimo isso. Então, para se evitar o erro teológico na igreja, não é, a teologia tem que passar pela ótica do pastor. Não pode, irmãos, ficar ausente disso. É o que nós vamos dizer aqui hoje. Coluna e baluarte da verdade. Abra aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Pode, uai, que na escola. Sim.
olha só, é uma boa pergunta, né? Mas veja que vamos lá, pega o texto aí, abre aí o texto, para a gente explicar esse texto. Eu sabia que essa pergunta ia surgir. Eu não expliquei por causa disso mesmo. Né? Tá. Êxodo 32. Né? Qual é o contexto aí, Marlene? Moisés está falando de quê? Do pecado. Tá. Se não houver arrependimento, é um pecado obstinado. Não é isso? Essa pessoa não é eleita. Não vai estar lá, o nome dele não vai estar lá no livro da vida. Simplesmente isso. A questão aqui é quando você se arrependa do seu pecado. Quando você não se arrepende do seu pecado, você está dizendo o que para Deus? Eu não sou eleito. Eu sou um obstinado. Então, o texto é muito claro. Quando a gente lê com mais calma, vamos lá. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, aqui é um parente da escola, né? Para poder tirar uma dúvida da irmã aqui, a gente vai respeitar isso aqui. Olha só o que ele diz aqui, vocês cometeram um grande pecado. O que é que Moisés está fazendo aqui? Trazendo à consciência do povo o pecado que o povo cometeu. Não foram todos, foram alguns que se envolveram nessa questão da elaboração desse bezerro de ouro e o adoraram, né, e se prostraram sobre ele. Não foram todos. A gente sabe disso, que a história, a gente vê lá no texto lá atrás que não foram todos, foi grande parte do povo. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Por que talvez? Se houver arrependimento, irmão, não tem como. Adianta a minha propiciação se você não se arrependeu? Qual o poder que tem a propiciação quando você não se arrepende do seu pecado? Nenhuma. Nenhuma. Então, Moisés está colocando aqui, pressionando o povo, para que o povo entenda, não é, a questão do arrependimento diante de Deus. É necessário um arrependimento fiel e sincero diante de Deus pelo erro que vocês cometeram. Senão a propiciação não vai ter qualquer poder, qualquer valor. Eu vou sacrificar em nome de vocês, mas se você não se arrependeu, não vai adiantar nada. E para quem foi o juízo de Deus nesse contexto aqui? Para aqueles que não se arrependeram, irmãos. Então ele vai dizer, vamos continuar aqui. Moisés voltou ao Senhor e disse, então aqui é um peso do coração de Moisés. O povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escrevestes. O que é que Moisés está fazendo aqui? Moisés se coloca diante de Deus também como arrependido, por causa do povo. Então, e também se coloca como aquele que está sofrendo as consequências do pecado do povo. Ora, Senhor, me risca se não houver em mim arrependimento. Vamos lá, vamos seguir aqui. Sim. Sim. E claro, justamente. Sim, não vai. Aqui está a soberania de Deus. Nessa questão da eleição aqui. Ele diz, olha, eu riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim, quer dizer, que pecar e não se arrepender. É um pecado quanto mais. É um pecado que, sabe, que você não larga, você não deixa, você não se arrepende. E vai riscar mesmo, não está lá. Não. Riscar aqui, irmão, não é que o nome está lá, ele vai apagar, não. Ele não vai escrever o nome lá. A questão aqui é essa. Qual a ideia que a gente tem? Não, Deus escreveu lá o nome de todo mundo lá no livro. Está no livro da vida aqueles a quem Deus elegeu. Olha lá. Esse ele não risca. Isso ele não mete a mão. Não é assim. O seu nome está lá, Núbia. Irmãos, essa questão aqui desse...
Tá certo. Esse versículo me trouxe a pensar o seguinte, porque aqui o próprio Deus falou com Moisés, eu riscarei aquele que tiver pecado contra mim. Isso é um contexto para debaixo da lei que mudou quando veio a graça? O quê? Ou é uma coisa que é aplicada? Não, a graça está sempre, a graça está desde a criação do mundo, nunca saiu da Escritura, não. Nunca saiu, nunca saiu. Nós temos aqui, irmãos, algumas aplicações para esse texto aqui. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar. Veja só. O comentário aqui, ele fala de, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há várias formas, né, ou há vários títulos com relação ao livro. Primeira, ele diz aqui, Livro dos Vivos, Salmo 69, 28. Abre lá e está lá. Livro dos Vivos. É uma aplicação. Livro dos Nomes. Daniel 12, 1. Então, Livro dos Vivos, Livro dos Nomes, né? E Livro da Vida. Filipenses 4, 3. Qual a interpretação que nós podemos estar aqui? Deus tem escrito o nome de todo ser humano que ele criou? Sim ou não? Tem. Ele tem o registro de todo mundo que ele criou. Todos eles. Crentes e descrentes. Tá. Então a gente vai pensar que isso aqui é o livro de todo mundo. O livro de todos, dos vivos, de todos os vivos. Ora, se não se arrependerem, ele vai riscar o nome do livro. Que livro? Do livro da vida. Eles vão matá-los. Puf. Riscou. Pode também ser interpretado dessa forma. Deus tirou a existência deles da face da terra. Riscou do nome do livro dos vivos. O meu nome está no livro dos vivos? Tá. Até quando? Até quando eu morrer. Mas meu livro está escrito no livro da vida? Tá. Também. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? É confuso. Vamos lá. A Escritura, tanto no Velho e no Novo Testamento, ela classifica vários livros, né, na Escritura. Vamos lá. Primeiro livro, está lá no Salmo 69, 28. Livro dos vivos. Então existe o livro dos vivos. Está escrito aí? Encontrou aí Salmo 69, 28? Alguém pode ler? E não tem o quê? Olha aí. Então, o livro dos vivos. Aí está todo mundo junto aí, justo e injusto. Livro dos vivos, está todo mundo que é vivo. Depois o livro dos nomes. Daniel 12, 1. Abre aí para ler esse texto aí. Daniel 12, 1. O que é que diz o texto? Está vendo? Será salvo teu povo, aquele que foi escrito no livro. Então aí fala de quê? Da salvação do povo de Deus. Onde é que está o nome deles escrito no livro? Que livro aí? É o livro da vida. Lucas 10, 20. Leia aí, Lucas, aí já está no Novo Testamento. Lucas 10, 20. Olha aí. Livros dos céus, escritos no céu. Que livro é esse? Livro da vida. E por fim, Filipenses 4, 3. Pronto. Aí é bem específico, né? Meus cooperadores, aí fala dos eleitos. Né? Então, você vê que a Bíblia ela traz
vários, né, nomenclaturas para o livro de Deus. Então Deus tem um livro. Quando Moisés fala aqui, é livro dos vivos. Essa referência de Êxodo 32 seria riscar Tirar a vida. Não, matar. Exatamente, exatamente. Livro dos vivos. Tirou de lá. Foram mortos. E foram mortos. A terra se abriu e engoliu um monte de gente ali naquele contexto. Não foi? Foi. Então Deus riscou de onde? O nome dele? Do livro dos vivos. Ponto final aí. Deu para entender, Marlene? Deu para entender, Márcia? Tiago? Livro dos vivos, livro da vida, escrito nos céus. Né? O que é que está mostrando isso aqui? Deus tem um controle da vida humana. Ele é o soberano, irmãos, ele faz como ele quer. Agora, aqueles que estão escritos no livro da vida, que estão escritos no céu, esses são os eleitos dele. Deus pode tirar a vida de um eleito? Sim ou não? Deus pode riscar o nome dele do livro da vida? Pode. Como juízo? Pode. E aí? Ué, ele é soberano. Ele perdeu a salvação? Não. Mas Deus riscou um juízo sobre ele. Irmãos, o juízo vem para todo mundo. Principalmente para a igreja. Começa por aqui o juízo de Deus, é pela igreja. Pela igreja. A gente sabe disso, né? De irmãos que se desviam, né? E aí acontece uma fatalidade e morrem. Juízo de Deus, irmãos. Agora, ele perdeu a salvação? Não perdeu. No nosso conceito, perdeu porque pecou, desandou, não sei o quê, Não é assim que funciona. Se ele é um eleito, não é, ele pode dar pode se desviar. Não é? Pode ter um lapso, ele pode ter uma queda. Né? Ninguém está imune disso não, gente. Não é? Qual é o exemplo que você tem da Escritura? Não é? De pessoas que eram crentes e se desviaram de Jesus Cristo. Foi preciso que ele arrebanhasse todo mundo de volta. Hein? Os 11 apóstolos, irmãos. Desviaram, correram, não suportaram a pressão da perseguição, da morte de Cristo. Foi preciso ele arrebanhar todo mundo depois que ele ressuscitou. Saiu catando um por um. Desviaram. Perderam a salvação? Não. Perderam a salvação. Não é? Então, o que está acontecendo aqui é um juízo de Deus sobre os vivos. Vocês vão morrer. Vocês estão sob a minha soberania. Eu tenho o dom da vida. Dou a quem eu quero e tiro quando eu quiser. E porque vocês pecaram, vocês vão pagar o preço disso. O salário do pecado é a morte. E aí vem o juízo. Sobre todos, sem exceção. Não pense que Deus vai alisar a sua cabeça porque você é justo, se você pecar. É um eleito. Não vai. Ele vai lhe julgar do mesmo jeito. E principalmente você, que conhece, que tem a luz do Evangelho, tem o Espírito Santo em você. Ele pode ceifar a sua vida com juízo? Pode. A vida é dele, irmãos. Nós somos dele. A gente não é mais nosso, não. Não é mais nosso, não. Estevão. O que aconteceu com Estevão? É o primeiro mártir da igreja ali do primeiro século. Por que Deus deixou um homem justo daquele ser apedrejado e morto? Não é uma coisa assim meia confusa? Deus riscou o nome dele do livro, do livro dos vivos. Não, chamou para si, vem cá. E a maneira que Deus usou para isso, né, foi apedrejamento ali, uma coisa chocante. Né? E Paulo consentia com aquilo ali. Então, o contexto aqui, não é que Deus fala aqui, é com relação a isso. Eu vou riscar o nome deles do livro da vida, eles vão morrer, disse São Moisés. Mesmo se houver arrependimento. Né? A gente estava lá no contexto para dizer isso. Né? Mas o ponto aqui é que Moisés intercedeu e Deus mesmo assim usou o seu juízo. Veio sobre eles. Muitas vezes, irmãos, o nosso pecado tem perdão. Tem. Mas nós vamos receber as consequências. E qual é a consequência? O juízo de Deus. Para quê? É didático. Para que nunca mais a gente volte a fazer a mesma coisa, o mesmo pecado. Deu para entender, Marlene? Ficou desconfuso, Márcia?
Isso aqui é um tema até interessante a gente aprofundar, né? Essa questão desses livros aqui, né? Dos livros aqui. É um tema interessante a gente estudar isso aqui. Eu vou dar uma olhadinha com calma depois para a gente caminhar sobre ele. Então vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo é o nosso tema de hoje, o nosso texto de hoje. Vou tentar encerrar isso aqui para a gente começar a semana que vem já na questão dos atributos e as características dos líderes da igreja, né? Pastores, presbíteros e diáconos. Como nós vamos ter eleição para a diaconia, né? As mesmas características, né, são uniformes, né, para aquele que se é chamado a exercer cargo de liderança na igreja, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Isso aqui é uma carta pastoral, é uma carta escrita a Timóteo, discípulo de Paulo, que era pastor da igreja de Éfeso naquele contexto. Era um jovem frágil, com a saúde muito debilitada, né, mas ele estava lá, colocado por Paulo para, né, pastorear aquela igreja do Senhor. E ele diz aqui no verso 14 do capítulo 3, né, é interessante que esse capítulo 3 aqui, né, Paulo vai falar aqui das qualificações dos bispos e dos diáconos. A gente vai ver isso aqui na semana que vem, né, e aí vai trazer as qualificações do que é exigido, né, dessa liderança. E aqui no verso 14 aqui, ele vai pontuar aqui, não é, o contexto, não é, para que a liderança leve a sério, e muito a sério, a igreja do Senhor. Ele vai dizer aqui o seguinte: escreva estas coisas, esperando ir vê-lo em breve. Então isso aqui Paulo está escrevendo desde o capítulo 1 até agora aqui. Mas se eu demorar, né, Paulo não sabia, né, realmente como era que ia ser, em que pé estava a vida dele, né, ele estava por um fio. Ele aqui já estava em Roma para ser morto, né? Ele é morto após a segunda carta. Né? Ele sabia que ele poderia não ir ali a Éfeso mais. Né? Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Então Paulo está falando para Timóteo de como deve ser o procedimento dele na casa de Deus. Mas o foco aqui, irmãos, não é nenhum procedimento de Timóteo, que já vem lá do verso 1 do capítulo 3 até o verso 13. Do verso 13. O foco aqui é esse aqui. Como você deve proceder na casa de Deus. Então Paulo vai dizer o que é a casa de Deus. Para que Timóteo tenha discernimento de que o procedimento deles deve estar vinculado, atrelado ao seu entendimento do que é a casa de Deus, do que é a igreja. Senão, o seu procedimento vai ser banal e fútil e vã. Se a gente não entende o conceito que Deus dá à sua igreja, a forma que ele entende a sua igreja, a forma que ele criou a sua igreja, o nosso procedimento vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Deus, ele é específico, ele é detalhado naquilo que ele escreve, naquilo que ele ensina e naquilo que ele requer do seu povo. Então Paulo vai dizer aqui, ó, como deve ser o seu proceder na casa de Deus. Ele vai dizer o que é a casa de Deus. Primeiro, que é a igreja do Deus vivo. Então, o primeiro ponto aqui que ele vai dizer para Timóteo, olha, o seu procedimento está diante de um Deus vivo. Quando você for ministrar na igreja. Porque a igreja, não é? É a igreja do Deus vivo. Ele é o dono da igreja e ele está vivo, ele não está morto. Ele se movimenta na igreja. A gente viu isso em Apocalipse, capítulo 1. A visão de João. As 7 estrelas, né, e os 7 candeeiros, e Deus ali caminhando no meio das igrejas com as estrelas na mão, que são os pastores. Então Deus é o Deus vivo que caminha dentro da sua igreja. Deus não está ausente da igreja, irmão, nunca teve. Ele sempre esteve presente no meio do seu povo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mesmo quando o povo pecava e o abandonava, ele não deixava de estar presente. Porque ele é o Deus vivo. Então aqui a primeira coisa que Timóteo diz isso aqui, que é a igreja do Deus vivo. Segunda coisa, ela é coluna.
ela é uma coluna. Irmãos, o que é uma coluna? Para que serve uma coluna? Temos aqui um engenheiro aqui, civil, né? Essa igreja tem quantas colunas para sustentá-la? Você já contou quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se tem mais aqui para trás. Deve ter aqui, né, Sandro? 8 colunas aqui para sustentar o prédio. Senão, não sustenta. Não fica em pé. Ninguém constrói uma casa pelo telhado primeiro. Ah, vamos começar pelo telhado. Depois a gente faz as colunas e a base. Não é assim que funciona. Uma casa é levantada após a fundação das suas colunas. Senão ela não fica em pé. Não tem como ficar em pé. Então, a igreja, ela é uma coluna. Timóteo, a igreja é coluna, ela sustenta. Mas sustenta o quê? O que é que ela sustenta? Vamos ver aqui no texto. Segundo, e fundamento da verdade. Então ela é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. Então, irmãos, se nós não entendermos o que é a igreja do Senhor, o nosso proceder vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, e Deus não aceita isso. Deus não aceita. Você lembra de Adab e Abiú, foi o que eles fizeram? Eram filhos de quem, Adab e Abiú? Do sacerdote, né? Lá do Velho Testamento. Né? E eles eram o quê? Eles eram filhos do sumo sacerdote. E o que eles fizeram? Não, eles inventaram de oferecer um fogo diante do altar de Deus, né? Um fogo que Deus não requereu deles, achando que estava abafando ali. E o que aconteceu com eles? Deus fulminou, irmãos. Fulminou. Fogo estranho. Cai fora, aqui não. E eram da tribo de Levi. Eram crentes. Filho do sumo sacerdote. Sabiam como era todo o proceder, não é, para estar diante de Deus. Então, o procedimento deles na casa do Senhor foi um procedimento pecaminoso. Deus fulminou, irmãos. Então, Paulo está trazendo para Timóteo aqui a questão muito, muito clara. O que é a igreja? Qual o seu papel no mundo? E o que fundamenta a igreja? Irmãos, a igreja ela é coluna da verdade. Fundamento e coluna da verdade. A gente não pode perder isso. Qualquer pessoa que quiser conhecer a verdade, ela deve procurar uma igreja séria, coerente com as Escrituras. Então, irmãos, isso tem a ver comigo e com você. Por quê? Porque se eu pertenço a essa igreja, e ela é o fundamento da verdade, e ela é coluna da verdade, e se eu faço parte da igreja, eu sou um tijolo desse que fundamenta essa coluna e essa verdade. Então eu sou proclamador dessa verdade. Esse é o meu papel, não é outro. O nosso papel, irmãos, não é ação social. O nosso papel não é programação, não é eventos aqui, não tem nada disso. Isso não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o nosso procedimento diante de Deus, diante da igreja, que é coluna, né, e baluarte da verdade. Como diz aqui o texto aqui, em alguma tradução fala de baluarte, aqui está como fundamento, que é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Então vamos dar início aqui a nossa aula, que eu acho que vai ser bem corrida, não é? Bem corrida. Vamos ver aqui, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal. O procedimento, aqui é o autor falando aqui, o autor aqui da revista falando, o procedimento no meio do povo de Deus deve ser puro, santo e irrepreensível. Aqui tem a ver comigo e com você, principalmente comigo. O comportamento do pastor deve espelhar os mais altos conceitos e virtudes, de maneira que a sua vida antecipe as suas palavras. Irmão, isso aqui é pesado. Para mim, principalmente. Para a liderança da igreja, principalmente. Pastores aqui são os presbíteros da igreja.
Se as minhas palavras não antecipam a minha conduta de vida, tem alguma coisa errada. Eu estou vivendo uma contradição. Aqui eu digo uma coisa, lá fora eu sou outra. Totalmente diferente. Você é do mesmo modo. Esse é o seu procedimento aqui dentro. Deve ser o mesmo lá fora. Senão alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Você não entendeu. Você não entendeu. Ao falar de igreja, Paulo não trata de outra coisa senão a comunhão dos santos. É lógico. Ele não está falando aqui de prédio ou casas, nem está ensinando sobre o comportamento que deve se ter no templo. Não é isso. Ele está falando de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Timóteo certamente passaria pelas tribulações comuns de todos os pastores. A provação se torna cada vez mais difícil e em proporção aos vários desafios do ministério, e o pastor deve se manter sempre sóbrio e equilibrado, o que é difícil. Eu falo como pastor aqui. Pastor da 6ª igreja. Está com síndrome de burnout. Estourou, não aguentou. Foi afastado do ministério para tratar. Exatamente, irmãos. Por quê? Porque ele entende isso, ele sabe que a igreja, a posição dele ali na igreja a igreja, quanto maior a igreja, irmãos, mais complexa e mais complicada é de pastorear. Você nem imagina o que é isso. A pressão de muitos crentes que acham que tem que trazer o mundo para a igreja é imensa. E trabalhar esse pessoal, discipular esse pessoal, aconselhar esse pessoal é extremamente desgastante. Porque isso demora anos para arrancar o mundo do coração deles. Foram 40 anos no deserto. E qual era a ideia de Deus ali? Tirar o Egito do coração do povo. E aqueles que morreram no deserto não tiraram o Egito do coração, irmãos. Estavam sempre se lembrando das pepinas, das cebolas, não sei de quê, da água. Estavam sempre assim, trazendo o passado, né, para um presente promissor dado por Deus. E é assim na igreja. Irmão, pastorear não é fácil. Não é fácil porque a gente fala, prega, e você não vê, você vai ver uma mudança depois de 10, 15, 20 anos, né, de algum membro da igreja ou da igreja. Porque a nossa serviço é dura. Eu falo isso por mim mesmo. Eu leio e escuto sermões diariamente para poder ser confrontado. Não ficar apenas só em pregar. Não, eu quero ser confrontado. E nesses últimos dias eu tenho ouvido um pastor da Guatemala, ele chama Miguel Nunes. Ele só prega em espanhol. Mas olha, isso tem me ajudado, tem me confrontado. Todo o sermão dele eu sou jogado no chão. Confronto que ele faz com a minha vida. Com o meu ministério, sabe? Eu preciso disso. A gente tem que ser confrontado. E qual a minha oração a Deus? Senhor, avive o meu coração. É muito obstinado ainda. É muito inquieto, é muito tendencioso para o mal. Eu não me submeto à tua palavra, olha só. Irmãos, é uma luta diária. Diária. Porque essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Não é? Então, irmãos, o ministério é algo que exige de nós, não é? De uma forma assim, eu diria assim, de 100%. Paciência, compreensão, sabe? Humilhação, submissão, essa é a mais difícil. E o que é mais difícil para um pastor numa igreja? Pregar é muito tranquilo. Ensinar aqui é muito tranquilo. O mais difícil para o pastor, irmãos, é a disciplina na igreja. Isso é desgastante demais da conta. Demais. Quando você chama a igreja, ou
algum membro para disciplina. A gente faz isso com o coração quebrado, rasgado, doído. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Isso é o mais difícil, né? Ele continua aqui. A igreja é o corpo de Cristo. É a comunidade de todos os remidos. É o único lugar na terra onde a verdade salvadora é encontrada. Por isso, Paulo a chama de coluna e baluarte da verdade. Você não vai encontrar salvação em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar, irmãos, a verdade em nenhum outro, a verdade de Deus, que é a verdade concreta e real e absoluta. Não é a verdade do homem. Não é a verdade da humanística, filosófica, não é isso. Isso não vai preencher o teu coração, não vai. Não vai. Mas a verdade de Deus, irmãos, ela vai confrontar o seu coração e vai preencher realmente com a verdade real, né, da vida que está em Deus, que está em Cristo Jesus. Né? Por isso Paulo chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. A coluna. Coluna é aquilo que dá sustentação e segurança. Olha só. Isso é a igreja. Ela tem esse papel. Para quem? Para os seus, para os santos, para os seus membros. Não é? Ela dá sustentação e segurança na vida espiritual. A ideia é a de dependência. Ela vai levar você a depender totalmente de Deus pelo ensino, pela palavra e pela pregação, porque é isso que Deus quer. Um teto sem uma coluna forte e firme fica propenso a desabar, ele cai. Não é a verdade que depende da igreja, mas é a igreja que depende da verdade, de Deus. Não há igreja sem a verdade de Deus. Né? Deus escolheu para confiar-lhe a sua revelação, a mim e a você. O povo de Israel foi o recipiente da revelação divina no Antigo Testamento. Hoje, da mesma forma, a igreja é a recipiente da revelação de Deus a quem foi comunicada a verdade de Deus. Por isso que ela é coluna da verdade. Deus nos revelou a sua verdade. Deus revelou à sua igreja a sua verdade. Quando Paulo fala de verdade, fala do evangelho de Cristo na mente do povo, na mente da igreja. Não é de outra coisa. Não é de outra coisa, irmãos. Eu estava ouvindo uma das pregações do Miguel Nunes, e ele fala de uma pregação ele fala sobre a mente cristã. Ele fala sobre isso, a mente cristã. E ele diz o seguinte, eu vou só parafrasear aqui o que ele fala. Ele fala que a grande contradição da igreja, o grande contraste da igreja é que os crentes professam a Cristo, mas não têm em si a mente de Cristo dirigindo as suas vidas. Não foram consumidos pela mente de Cristo. Você é crente, você é salvo, você confessa Jesus Cristo, mas o seu coração e a sua mente não estão arraigadas à mente de Cristo. Isso é uma contradição dentro da igreja. E ele fala isso com muita clareza e mostra da seguinte maneira: qual é a porcentagem de crentes no seu país? Aí vamos ser no Brasil. Vamos chutar aqui alto. 48% do Brasil tem de crentes. Vamos supor isso. E ele pergunta, qual é a diferença que esses 48% estão fazendo na sua nação? E ele chega à seguinte conclusão, nenhuma. Por quê? Porque esses 48% de crentes não têm a mente de Cristo. Então não estão tendo um procedimento de vida conforme a mente de Cristo. Então, a nossa mente está longe da mente de Cristo. Porque é o que eu quero, é a minha vontade, é os meus projetos, é o que eu penso, é o que eu acho, é a minha teologia, é a forma que eu interpreto a palavra de Deus. E não é assim, irmãos. Isso não funciona por quê? Porque nós morremos para Cristo.
Eu falo isso por mim. Eu estou nesse contexto dos 48% aí que não tem a mente de Cristo. Eu não me sinto assim, aqui, apto, nem seguro para dizer que eu tenho a mente de Cristo. Não tenho. E qual é a minha luta? Eu quero a mente dele, para governar a minha vida completamente. Meus atos, o que eu penso, o que eu entendo, as minhas ações, as minhas palavras. Esse é o proceder que Paulo fala aqui com relação a essa questão. O que é que o mandamento diz? Ama o Senhor teu Deus de quê? Todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força e toda a tua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lá em Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo ali clamando, rogando pela igreja. É a nossa mente tomada pela mente de Cristo que vai fazer diferença em nosso contexto. Para nós entendermos que a igreja é a verdade e a baluarte. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo. Vamos lá aqui. A igreja é coluna porque detém o evangelho. Isso aqui que é interessante. O evangelho vive por si mesmo. No entanto, a igreja, sim, ela depende, carece e subsiste somente pelo vigor e poder que emergem do evangelho e se espalham por todo o povo de Deus. O evangelho é a alma da igreja, pois ela não terá vida se ele for abandonado, barateado ou trocado. Então veja só. O evangelho é a alma da igreja, é a verdade. O evangelho é a verdade de Deus para mim e para você. Ela é a alma da igreja. Agora, se a igreja barateia esse evangelho, se a igreja abandona esse evangelho, se a igreja troca esse evangelho por um discurso que vai afagar o seu ego, por um discurso positivista, por um discurso... tem esse termo aí hoje aí, né, no mercado, né? A prosperidade e tudo mais, você barateou o evangelho. Então, a igreja deixou de ser baluarte da verdade, porque essa verdade vai e deve confrontar a minha vida sempre. Deve confrontar o meu pecado sempre. Porque Deus está graciosamente, irmãos, com as mãos abertas para todo contrito e arrependido. Como é que vem um avivamento numa igreja? A gente clama aqui, Senhor, aviva essa igreja. Mas qual é a perspectiva que você tem de que seja um avivamento no contexto? Quando você ora assim, Senhor, aviva a tua igreja. Irmãos, avivamento vem por meio de uma profunda convicção de pecado e arrependimento. É assim que vem avivamento. Não é de outra forma. É o evangelho sendo colocado no centro da igreja, no coração do povo. E o povo encarnando o evangelho e a mente de Cristo, através da confrontação, né, da palavra com o seu pecado. E aí vem o arrependimento para a nossa vida. Né? Uma das mais importantes marcas da igreja fiel, destacada pelos reformadores, é a pregação da palavra. Irmãos, igreja que não ensina, que não prega as escrituras, irmãos, não é igreja. Mas eu falo assim, a pregação, o ensino fiel às escrituras. Abre a palavra, né? Rebusca o texto, entende o texto, fala o que o texto está falando, não inventa de colocar coisa, não. Não inventa de inventar a sua teologia dentro da teologia da escritura, como muita gente faz. Que pregam, lê o texto e quando começa a pregar, não tem nada a ver com o texto. Nada a ver com o texto. Então, quem ensina para a igreja isso? Então, ele está matando a igreja. A igreja não está vivendo, nem comendo, nem ruminando a verdade. Mas outra coisa, porque ela se destaca pela pregação fiel da palavra. A palavra de Deus tem que ser ouvida e obedecida. Esse aqui é o ponto. As cartas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo fazem pelo menos 20 referências à educação e ao ensino
2 cartas com 20 referências à educação e ao ensino de quê? Da palavra de Deus. Porque o que vai mudar a minha vida e a sua vida, irmãos, não são os filmes evangélicos, isso vai comover, vai. Não são os testemunhos que você escuta, é bom, é. Mas o que vai mudar a minha e a sua vida, irmãos, é justamente a educação no ensino da palavra de Deus. E se a igreja não ensina, o que vai acontecer com a igreja? Deixou de ser baluarte da verdade. Deixou de ser igreja do Deus vivo. Né? O ministro, olha só, deve admoestar na doutrina correta, ser apto para ensinar, não ser neófito. Isso aqui é uma coisa interessante, que a gente vai trabalhar isso aqui, né, com relação à eleição de liderança. Não ser neófito, ser expositor da palavra de Deus, ser mestre e professor, leitor aplicado. De quê? Das escrituras, dos bons livros, dos bons comentários. Segundo, a segunda carta diz que ele deve guardar o depósito, ser um instrutor, manejar bem a palavra de Deus, ser apto para instruir, perseverante no aprendizado, habilitado em tudo pela palavra, deve pregar a todo tempo e fora de tempo. Aqui tem pastor, presbíteros e diáconos. São oficiais da igreja. As qualidades aqui são para todos eles. Todos eles. Mas recai sobre mim a responsabilidade disso aí. De cobrar deles isso aqui. Se estão vivendo dessa forma. E Deus vai pedir conta para o pastor da igreja. A Tito, Paulo diz que deve ser um bom dispenseiro, apegado à palavra e ter poder para convencer, falar o que convém à sã doutrina, ter integridade e reverência no ensino. Está vendo, irmãos, o que é a igreja? Então, essas características, né, da liderança, vocês devem estar observando isso. Não deixa de observar isso, não. E outra coisa, corram também para serem referenciais, não é, desse conhecimento, desse testemunho na igreja. Não seja relapso. Não seja preguiçoso ou dormente. Né? O que a gente vive hoje é uma igreja que está dormindo em berço esplêndido. Não tem interesse. Culto de oração aqui, quarta-feira, eu e Márcio. Eu sei que muita gente não pode vir, mas quem pode vir não está vindo. Irmãos, uma igreja que não ora não vai crescer. Não cresce. Evangelismo. Ah, o pastor não está evangelizando. Concordo. Agora depende só do pastor evangelismo? Não, irmão, de cada um de vocês aí. De cada um, vizinho, companheiro de trabalho, por aí vai, pregando testemunho do evangelho. Não se limita a uma obra específica num dia, vamos chegar para evangelizar. Não é só isso. A coisa é mais ampla, é mais holística, como diz aí na linguagem filosófica, né? É mais universal isso aí. Mas isso é a igreja. E como é que vai ser? Aí a gente vamos fazer aqui um churrasco. Irmão, vai dar mais de 100 pessoas. Basta você sentir o cheiro da carne queimando aí na churrasqueira, o vento leva, eita, o churrasco, vamos para lá. Aí vem assim um monte de gente. Um monte de gente. Aí você fala, amanhã tem culto de oração. Não aparece uma viva alma aqui. Ou uma ou duas. Aí a gente acha que o churrasco vai atrair gente para a igreja. Não vai, irmãos. Não atrai. Não se engane com isso, não. O fundamento não é esse, não. Não, a gente vai evangelizar no churrasco. Mas o fundamento não é esse, irmãos. A gente não atrai gente para a igreja por churrasco, por isso, aquilo. Não é isso o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o confronto com a verdade. As pessoas precisam ouvir a verdade. É isso que atrai as pessoas. A verdade. A seu respeito. Calvino diz, quer se conhecer? Conheça a Deus. A gente tem trabalhado aqui quarta-feira. Os 5 pontos da salvação. Ou os 5 pontos do calvinismo, né? Que deram esse nome porque eu não sei.
Calvino aí não está nem nesse negócio aí. Pegaram só a teologia de Calvino para colocar lá. Mas os 5 pontos do calvinismo tratam da soteriologia, tratam da salvação do pecador. E qual é o primeiro ponto ali? Depravação total. O que é que isso está dizendo? A antropologia bíblica a respeito do homem. Então, a Bíblia está mostrando o que é o homem. Não é a filosofia, não é a sociologia. A nossa antropologia não é sociológica, nem é filosófica. A nossa antropologia é bíblica. E a Bíblia diz que ele é totalmente depravado, ele não tem acesso a Deus. Nunca terá se Deus não vier e não tocar nele e não salvá-lo. Isso é uma verdade bíblica. E a gente está trabalhando sobre isso. A gente suspendeu aqui o culto dos Salmos, a exposição dos Salmos, e a gente entrou nos 5 pontos do calvinismo. Mas, irmãos, frequência... Eu dei aula para a Márcia aqui sozinho, na quarta-feira, falando sobre eleição incondicional. Reunião de oração, só Marlene. Bom, a gente quer crescer desse jeito? Não vamos crescer, irmãos. É. Eu concordo. E me deixou muito triste, porque eu estava pensando assim, porque eu sei que é um desejo do coração, e conheço pessoas aqui da igreja que têm o desejo do coração de ver essa igreja crescer. Mas eu pensei assim, Deus, o que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos orando para isso? Para esse avivamento chegar ao nosso coração? Como tem sido a nossa vida com Deus? Como é que tem sido assim, nossa comunhão com Deus, assim, pessoal, sabe? Porque a gente vem da igreja, vem no estado dominical, estuda, ouve, mas e aí? A gente não tem orado junto. O culto segunda-feira é online, é de casa. E eu gosto demais, porque para mim é difícil. E assim, toda segunda-feira tem 3 ou 4 que são frequentes. Não parece. Não aparece, as pessoas não. E assim, isso é muito triste, porque, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa para esse avivamento chegar em nós. É. Não é igreja lotada, porque eu conheço igrejas que estão lotadas. E é triste de ver igrejas inchadas e as pessoas sendo levadas por meio de doutrina mal ensinada, é horrível. Mas assim, eu tenho no meu coração, eu estou muito preocupada comigo, começar de mim, com esse esfriamento espiritual. Porque eu acho que isso se tende a deixar a gente cada vez pior. E se a gente não atinar rápido para a igreja começar a orar junto, começar a orar, fazer um propósito de oração, vai acabar. Porque, infelizmente, Deus fecha a porta, fecha. Ele fecha mesmo. uma coisa que eu ouvi nessa pregação, ele falou assim, não existe oração poderosa. Existe o Deus que nós estamos buscando. Orando. Para nos fortalecer. Sabe? Então, assim, eu acho que eu queria fazer esse apelo à igreja. Nós precisamos nos posicionar e começar a orar. Orar. Eu concordo. Para que Deus assim, avive nossa igreja. Porque também aqui não pode encher de gente, um tanto de gente que não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com nada. É ele que a gente vai fazer com os novas pessoas que vêm. Exatamente. Irmãos, se Deus destruiu o templo, olha só. Destruiu o templo várias vezes. Não foi uma só, não.
Destruiu mesmo. Quem sair por último, apaga a luz e fecha a porta. E ele destruiu. Puf. Acabou. Por quê? Profanaram o seu culto. Banalizaram a sua pessoa, a sua liturgia. Deixou de ser baluarte e coluna da verdade e lugar do Deus vivo. Deus não deixa o seu nome ser banalizado. Ele vai, ele ajuiza, ele fecha mesmo. A igreja é dele, não é minha, não, irmãos. Conclusão e aplicação. O fundamento da igreja é Cristo. E somente sobre essa base a igreja pode ser edificada. Não cometa o erro de imaginar que você pode ter uma vida cristã agradável a Deus longe da igreja. Você não vai ter. Você vai sofrer muito. Por mais defeitos que a igreja tenha, é uma verdade, e sempre terá, até que Cristo volte e restaure todas as coisas, ela é o povo escolhido de Deus. Cheio de defeitos, mas venha para a igreja, venha para cá, venha ouvir. Venha se colocar diante de Deus e clamando a Deus por sua vida e pela vida da igreja. Se você foi ofendido, perdoe dentro da igreja. Se falhou com alguém, peça perdão. Assim que funciona. Igreja do Deus vivo, baluarte da verdade. Aqui você está expondo a verdade para fora, está testemunhando a verdade. Se a pregação do pastor não tem lhe agradado, verifique se você não está vivendo em pecado ou se ele está vivendo em pecado. Isso é muito sério, irmãos. Não é policiar o pastor, mas é observar o perfil dele, né, da sua pregação, do seu ensino, sabe, se é coerente, se está... A gente sabe disso que Deus mostra. Deus mostra quando a liderança está pisando na bola, mostra claramente. Mostra claramente, irmãos. E aí cabe à liderança chamar o pastor e disciplinar o pastor. Se a pregação do pastor não tem lhe agradado, verifique se você não está vivendo em pecado. Aí é outra coisa, é a sua parte. Verifique também se você não gosta das pessoas da igreja. Começa a orar, a pedir a Deus amor por elas, a gostar delas. Eu quero gostar, o amor é uma decisão, não é uma questão sentimental. É como perdão, é uma questão sentimental. Quando eu sentir, eu perdoo. Isso não existe. A palavra manda amar. Ame. Então o amor é uma decisão. O perdão é outra decisão também sua, é uma obediência a Deus. As duas são obediências. Amar e perdoar. Mas se você não gosta das pessoas, significa que você está se considerando santo demais para ela. Isso aí é orgulho espiritual, você está pisando na bola mais do que a pessoa que você não gosta dela. Analise sua vida à luz da palavra de Deus e se mantenha firme na igreja. Não saia dela, não corra dela. Venha para cá. Aqui é o seu lugar. Venha para cá. E abra o coração para ser confrontado e admoestado e clama a Deus por mudança. A igreja é o lugar do Deus vivo, ele conhece o seu coração. É baluarte e coluna da verdade. É aqui que deve ser pregada a verdade. A respeito de Deus e ao seu respeito. E quando eu prego a respeito de Deus, você está se vendo. Deus está te revelando quem você é. Isso é graça demais, irmãos. Para que nós cresçamos e amadureçamos. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que nos confronta, que nos chama, que nos consola, que nos disciplina, Senhor. Obrigado por quem Tu és, Pai. A igreja é a Tua igreja, do Deus vivo, não é do Deus morto. E ela é, Senhor, coluna e baluarte da verdade. Ó Deus, obrigado por quem Tu és. Nos quebranta, Senhor, diante do Senhor, e nos dá a graça do Teu avivamento, para buscarmos a Tua face com mais zelo, com mais vigor, com mais alegria, com mais gozo. Perdoa nossos pecados, Pai. De negligência, de preguiça, de desinteresse, de conflitos internos de um com os outros, de fofoca, de disse-me-disse, e nos ajuda a amadurecer, a crescer no Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém.